Métodos getter e setter, dois tipos de métodos bem famosos em códigos Java e também em outras linguagens de programação. Se você quer saber o que são esses métodos, como que eles funcionam e qual é a relação dele com o encapsulamento e os cuidados que você tem que tomar com esse tipo de código, vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar como eles funcionam no caso do Java. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. Vamos continuar os nossos estudos em orientação a objetos, ainda focando naquela parte de encapsulamento, e agora eu quero te explicar o que são esses tais métodos getter e setters, que são bem famosos no mundo Java e também são comuns em algumas outras linguagens de programação. Vamos lá. O objetivo é a gente estudar ainda essa parte de encapsulamento, entender a ideia desses métodos getter e setter, como que eles funcionam, para que eles servem, e os cuidados que você tem que tomar com esse tipo de método em relação ao encapsulamento. Tem umas pegadinhas aqui em relação ao encapsulamento que está relacionada com esses tais métodos getter e setters, e eu vou te mostrar isso nesse vídeo também. E a gente vai aprender uma nova palavrinha reservada do Java chamada public. Então vamos lá, sem mais delongas, partir para o código. Vou abrir aqui o meu IntelliJ, estou com aquele mesmo projeto que eu parei no vídeo anterior, daquele projeto banco com a nossa classe conta, que tem aqueles métodos para depositar um dinheiro, sacar um dinheiro e a lógica aqui para verificar se foi efetuado ou não o saque. Então a gente parou nesse ponto e agora o que aconteceu foi o seguinte: a nossa classe conta ela está encapsulada em relação ao atributo saldo. Se eu abrir aqui a classe conta, todos os atributos estão private, estão protegidos, encapsulados. Só posso acessar e modificar esses atributos de dentro da própria classe conta, nos métodos da classe conta. Foi o que a gente fez no vídeo anterior. Eu criei esse método sacar e o método depositar para manipular o atributo saldo, e tem um método aqui que eu chamei de imprimir saldo que devolve o saldo para que de fora da classe a gente consiga ter acesso a essa informação. Então a gente fez isso, porém, e o atributo agência e o atributo número? Eles não estão relacionados com saque, com depósito. E qual que é o problema aqui? Vamos voltar lá para a classe principal. Eu tenho esse objeto conta que eu estou instanciando aqui. Eu chamei o método depositar, que é o método que muda o saldo, incrementando o valor. Tinha até colocado menos 1000 aqui só para fazer o teste, e a gente fez essa validação. Só que agora, como é que eu faço para colocar um número e uma agência nessa conta? Eu tenho que chamar aqui conta1. Putz, eu não posso mais chamar assim, ó, número igual a 123. E na sequência conta1. Agência igual a 456. O número era string, na verdade. Antes a gente conseguia fazer isso porque o atributo não estava como private. Só que agora ele está como private. Então lembra, só pode mexer e acessar esses atributos de dentro da classe. E aí fica essa questão. Poxa, aqui de fora da classe, na classe principal, no meu método main, quando eu instanciar um objeto conta, como é que eu vou fazer então para atribuir um número e uma agência para essa conta? Para mexer no saldo, a gente viu como é que faz. Para mexer no saldo você não acessa diretamente, você chama o método depositar para incrementar o valor ou o método sacar para decrementar um determinado valor. Só que esses métodos, sacar, depositar, eles estão mexendo no atributo saldo. E o atributo agência e o número da conta? Como é que a gente faz para mexer nesses atributos? Então aqui a ideia é parecida. A gente não mexe diretamente nos atributos porque eles são privados. E aí lembra, se a gente não mexe diretamente nos atributos, a gente só mexe via métodos. Lembra que essa é a ideia de uma classe. Você só manipula os atributos pelos métodos da classe. Então eu vou ter que criar mais métodos além do sacar, depositar e o imprimir saldo. Métodos para eu atribuir um número e atribuir uma agência. Então eu poderia ir lá na classe conta, tem aqui um método sacar, depositar, imprimir saldo. Eu posso criar um novo método aqui, ó, void atribuir número. Vou usar esse número que eu acabei de mencionar. Só que aqui eu preciso receber um parâmetro nesse método, né? Qual é um número que você quer atribuir a essa conta? Então aqui eu vou receber um string número. E agora eu preciso pegar esse número que está chegando aqui como parâmetro e atribuir, colocar ele no atributo número da classe. Então essa aqui é a ideia. E eu não vou retornar nada, esse método é void, ele apenas vai fazer essa lógica de atribuir um valor a um determinado atributo
E aqui, na teoria, você escreveria esse código, ó, número igual a número. Só que aqui vai ficar meio estranho, né? E talvez você esteja se perguntando, poxa, Rodrigo, não era para dar um conflito por causa do nome do parâmetro aqui, ó, que se chama número? Não era para o Java reclamar e falar, ó, tem um atributo aqui, uma variável, né, chamada string número no método, só que ela já tem aqui, ó, como sendo um atributo, ó, string número. Não era para dar um erro dizendo que está duplicado, não posso ter duas variáveis com o mesmo nome? Só que lembra daquela ideia de escopo? Aqui a gente vai voltar com essa questão do escopo. Então o Java ele não dá erro de compilação, ele não dá conflito. Embora o nome do atributo seja o mesmo nome do parâmetro do método, o Java vai usar aquela ideia de escopo. Então ele consegue diferenciar quando que está dentro do método e quando que é fora do método, que seria o atributo. Só que aí aqui dentro do método, quando eu falo número, como é que o Java sabe se eu estou falando do número parâmetro ou do número atributo da classe? Como é que eu vou diferenciar ali no código se eu quiser referenciar o atributo da classe? Aí o Java, nessa situação, ele tem uma palavrinha reservada, até mais uma palavra que eu vou mostrar aqui, além do tal do public, que é a palavrinha this. É uma palavrinha bem comum de você encontrar aí nos códigos. Então, quando você quiser se referenciar a um atributo da classe, você vai usar essa palavrinha this. Percebe que ele pintou aqui de laranja para dizer, ó, é uma palavra reservada do Java. E aí aqui o this.número. Então, sempre que tiver o this ponto, significa que eu estou acessando um atributo da própria classe. Igual a número, sem o this, é o parâmetro do método. Então, se você até der dois cliques aqui, ó, selecionar com o cursor do mouse a variável número, percebe que o IntelliJ, no caso, ele destaca, olha, essa variável número é essa daqui, ó, é o parâmetro do método. Agora, se eu clicar no this.número, lá no atributo, ó, ele fez essa marcação, parece um verde aqui. Então, dessa forma, no Java você consegue diferenciar. Você pode ter um parâmetro no método que é o mesmo nome do atributo, não tem problema. Isso não vai dar conflito, porque tem a ideia do escopo. Dentro do método, se você não usar o this, você está falando do parâmetro. Se você quiser se referenciar ao atributo, você usa o this. Essa é a forma da gente conseguir resolver esse conflito, né? Que não é bem um conflito. Beleza? Então aqui pronto, criei um método para atribuir um número. Vou fazer a mesma coisa, vou dar um Ctrl+C nesse método, vou colar. Só que agora eu vou mudar aqui para atribuir a agência. Opa, agência. E aí agência é int, né? Então não é string, e aqui agência. Recebo uma agência e atribuo ao atributo agência. Pronto. Então tá aqui, dois métodos para guardar uma informação no atributo. Lá na classe principal, quando eu tiver um objeto conta, se eu quiser preencher, né, o atributo que está como private, eu vou usar esse método. Então conta1.atribuir número. E aí eu passo como parâmetro aqui, ó, o número, 1, 2, 3, 4, 5. Na linha de baixo, conta1.atribuir agência. É a agência 1, 2, 3, por exemplo. Então percebe? Essa é a nova regra a partir de agora. A gente não acessa mais os atributos de fora da classe. Se você quiser mexer num atributo, seja para recuperar o valor e só imprimir ou para mudar o valor de fato, você tem que chamar um método da classe. E lá dentro da classe, esse método é que mexe nos atributos. Então lembra, essa é a essência do encapsulamento. A classe encapsula os atributos, só ela manipula os atributos pelos métodos. E de fora da classe, quando a gente estiver instanciando os objetos, a gente chama apenas os métodos e eles é que vão manipular ou devolver as informações. Beleza? Então agora, pronto. Com isso, agora a minha conta tem número e tem agência e tem saldo. O saldo eu mexo nele pelo depositar, pelo sacar. Bacana? Então aqui no final, depois que eu dei o systemout no novo saldo da conta, eu quero fazer um novo systemout. Systemout, agência, dois pontos, e eu vou concatenar aqui, ó, conta1. Putz, eu não posso acessar o atributo agência. Ah, eu vou chamar o atribuir agência. Poxa, mas aqui eu não quero mudar a agência, eu não quero atribuir, eu quero ler a agência. Eu quero ler e jogar o retorno para o systemout. Então, o método atribuir, ele não é para devolver a agência, ele é para receber uma nova informação e guardar na agência. Então, eu vou ter que criar um novo método, ó, ler a agência, por exemplo. Ler a agência. E aí eu vou duplicar essa linha
Na de baixo eu quero imprimir um número. Número, dois pontos, vou concatenar. Vou chamar um outro método ler número. Tá dando um erro de compilação porque não existem esses dois métodos. Posso até usar um atalho aqui do IntelliJ para ele criar o método para mim. Ó. Então vou clicar aqui ó, no ler agência, antes de abrir os parênteses, deixei o cursor do mouse, Alt Enter. Ele sugere, ó, você quer criar esse método lá na classe conta? Não tem esse método lá. Ele te dá uma sugestão quando você usa o Alt Enter. Vou dar um Enter nessa opção e olha só, ele já foi lá para a classe conta, já criou o método certinho e ele sabe que esse método tem que devolver uma string, porque eu estou colocando dentro do systemout. E aqui, return, lembra como é que devolve no método? Return this.agência. O this não é para devolver o número da agência? E aí ele deu erro de compilação, porque o this agência é um int. Então esse retorno aqui ó, não vai ser string, vai ser int. Essa aqui é a ideia. Vou copiar esse método, colar e vou criar o outro que é ler número. Return this.número. E o número é string, então eu tenho que trocar aqui o retorno. Beleza? Nesses dois métodos eu estou colocando o this, só que o this é opcional aqui. Eu posso colocar só o nome agência e o nome número. O Java sabe que esse número aqui é o da própria classe, mesmo que não tenha o this. Aqui eu não preciso porque o método não recebe parâmetros. Então eu só preciso usar o this quando eu tiver um parâmetro no método que o nome é igual ao do atributo. Aí o this é para eu diferenciar. This é o atributo, sem o this é o parâmetro do método. Mas esses dois métodos que eu acabei de criar, eles não recebem parâmetro. Então não tem o conflito de nome, então eu não sou obrigado a usar o this. Mas se quiser deixar o this, só para ficar padronizado, e você já ir se acostumando, ó, sempre que tem o this é o atributo, então coloque aí o this, só que nesse caso é opcional. Beleza? Voltei lá para o meu programa, pronto. Então tá aqui. Dois métodos, atribuir número, atribuir agência, para eu colocar um valor no atributo da classe, e o método ler agência, ler número, para devolver essas informações para que de fora da classe eu consiga imprimir, consiga guardar numa variável, fazer um cálculo, enfim. Essa aqui é a ideia, vamos ver se vai rodar o programa. Vou rodar o programa e vamos lá. Eu depositei R$1.000, quero sacar 150. Saque realizado, novo saldo 850, menos 1 centavos da taxa, né? E a agência e o número, ele imprimiu certinho. Ó. Foi o que eu passei aqui, ó, agência 123, número 12345. Então ele preencheu certinho, beleza? Então essa aqui é a ideia e, poxa, Rodrigo, então quer dizer que cada atributo que eu tiver na minha classe, sempre eu vou ter que criar esses métodos, né? Um método para atribuir um valor e um método para devolver o valor, né? Sim, sempre vamos ter um método para atribuir e um método para devolver. E aí, como esse tipo de método vai ser mega comum em todas as classes, os atributos vão ser sempre privados e você vai querer sempre ter um método para preencher um valor no atributo e outro para devolver o valor no atributo, o que o pessoal do Java fez? Vamos padronizar a nomenclatura desse tipo de método, já que isso vai ser global. Em todas as empresas, todos os projetos Java, todas as classes, os atributos vão ser privados, eu vou ter que ter sempre esses dois métodos. Eles padronizaram e é aí que veio esses nomes get e set. Então a gente não deveria chamar esse método de ler agência. Tem um padrão de nomenclatura para esse nome de método. Em vez de ler, o pessoal coloca em inglês, que seria get, que seria pegar em inglês. Então get agência, get número. Então os métodos que devolvem informação, que pegam a informação, tem o prefixo get. E o padrão é esse, get nome do método, get nome do método não, nome do atributo. Então get, o atributo se chama agência, get, o atributo se chama número. Só que aqui o atributo é agência com A em minúsculo. Só que o nome do método aqui é A em maiúsculo, porque lembra, nome de método, a primeira letra da primeira palavra é em minúscula. A primeira palavra é get. Então a agência seria uma segunda palavra. Então aqui a letra A é em maiúsculo. Mas o atributo, a primeira é em minúsculo. Beleza? Get. E o método para atribuir, cadê os métodos para atribuir? O padrão aqui não é atribuir, e sim set, que é setar, colocar, atribuir em inglês. Beleza? Então voltando lá para o código, toda vez que eu quiser colocar um valor no atributo, eu vou usar esse método que tem esse padrão definido pelo Java, set. E toda vez que eu quiser ler uma informação, eu vou chamar esse método get.
nome do atributo, que é o padrão do Java. Até o do saldo aqui, em vez de imprimir saldo, vamos renomear para getSaldo. O do saldo está aqui, ó. Não vai ser imprimir saldo, vai ser getSaldo. E assim a gente segue o padrão de nomenclatura do Java. Beleza? Então pronto. Então esses que são os métodos getter e setter. Foi só um padrão que o Java criou para a nomenclatura desses dois tipos de métodos. O get, que é para devolver o valor, e o set, que é para atribuir o valor. Simples assim. Isso que é o tal do get e set. Aí tem uma coisa chata, né? Poxa, Rodrigo, e se minha classe tivesse 30 atributos? Aqui tem 3, foi fácil. E se eu tivesse 30 atributos? Eu ia ter que criar 30 métodos get, um para cada atributo, e 30 métodos set, um para cada atributo? Essa é a ideia. Só que, poxa, eu vou ter que digitar na mão esses get e set? Não, se você não precisa digitar esses métodos manualmente como eu fiz aqui. Eu fiz só para te mostrar a ideia desses métodos. Só que vou até apagar todos eles aqui, ó. As IDEs têm ferramenta para fazer a geração automática desse tipo de código. Já que esse tipo de código é padronizado, é sempre igual, o get devolve o atributo e ele tem que ser o mesmo tipo do atributo, o retorno. O set é para atribuir o valor que chega como parâmetro é o mesmo tipo do atributo. A IDE consegue automatizar e gerar esses códigos para a gente. Então você não precisa digitar esses get e set manualmente. Use a sua IDE. Vou mostrar no IntelliJ, todas as IDEs têm ferramenta para gerar esse tipo de código. Aqui no IntelliJ a gente pode clicar com o botão direito, escolher essa opção, ó, Generate, ou usar o atalho Alt Insert. Então vou colocar aqui o cursor onde eu quero que fiquem os métodos, ó, e Alt Insert. Aparece aqui a opção, ó, Getter, Setter, Getter e Setter. Você pode gerar só os Getters, só os Setters ou os Getters e Setters. Vou escolher Getter e Setter, ele abre uma janelinha e eu tenho que selecionar quais atributos eu quero gerar os Getter e Setters. E aí eu seguro o Ctrl e vou selecionando os atributos. Ó. Selecionei os 3 aqui, vou clicar no OK, pronto. Ele já gerou os 3 Getters e os 3 Setters para mim. Então, embora seja chato esse negócio de getter e setter, porque tem que digitar muito código aqui, para cada atributo tem um get, tem um set, a IDE gera esses códigos para você. Então, você não precisa digitar isso manualmente. Beleza? Essa que é a ideia e você percebeu que ele criou os métodos com a palavrinha public. Então, essa é uma nova palavrinha que a gente vai aprender aqui do Java. Ela é meio que o oposto do private. Então, o private eu estou falando Java, esse atributo é privado. Só que dentro da classe pode ser manipulado esse atributo. O public é justamente o oposto. Esse método é público. Ele pode ser chamado de qualquer outra classe. Instanciei um objeto, não importa a classe onde eu estou instanciando o objeto conta, ele deixa eu chamar os métodos que são públicos. Então, no geral, numa classe, atributos vão ser sempre privados e métodos vão ser sempre públicos. Tem exceções, vou te mostrar aí ao longo dos próximos vídeos quando que tem essas exceções, beleza? Então isso que é a ideia ali desses métodos de getter e setter do Java. Bacana? Agora cuidado, tem uma coisa muito importante aqui, uma pegadinha. Eventualmente, quando a gente vai estudar encapsulamento, a gente pode entender, subentender que encapsulamento então é eu ir na minha classe, declarar os atributos como private e gerar os métodos getter e setter para poder acessar e modificar os atributos. E aí às vezes a gente acha que isso é encapsulamento. Colocar private nos atributos e gerar os métodos getter e setters como públicos. Só que não é isso o encapsulamento. O encapsulamento, a essência eu te falei no vídeo anterior. É você proteger o atributo da classe para evitar inconsistência nas informações. Então cuidado, aí que vem o cuidado. Às vezes você cria um método, principalmente um método setter. Só de você criar um método setter, você já quebrou o encapsulamento. E eu acabei de fazer isso daqui de propósito. Eu mandei ele gerar um método setSaldo. E aí para pensar um pouquinho. Será que faz sentido eu ter um método setSaldo? Um método onde eu vou lá, recebo um saldo como parâmetro e atribuo ele diretamente? Será que faz sentido? E se você parar para pensar, você vai ver que, poxa, não faz sentido. Porque senão, ó, vamos lá na classe principal. Eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó, conta 1, eu tenho um objeto conta, ponto, setSaldo menos 9.000. Pronto. Acabei de criar uma inconsistência no projeto. Eu estou deixando um saldo negativo. Lembra que essa era uma regra do sistema? Não pode ter saldo negativo?
Então perceba, eu criei o método setter. Esse setter aqui é basicamente a mesma coisa do que isso daqui, ó, conta.saldo igual a menos 9.000. O atributo é privado, eu não consigo mexer nele. Ah, mas se tiver um método, eu mexo diretamente nele também. Então não mudou nada aqui, eu estou mexendo no saldo diretamente. Só que aqui é direto pelo atributo e aqui é via método, só que eu também mexo diretamente no atributo pelo método. Então percebe que só colocar o setter, só colocar o atributo como private e gerar os getter e setters, isso não é necessariamente um encapsulamento. E aqui estaria um exemplo. A minha classe está com os atributos privados, só que ela não está encapsulada. De fora eu consigo mexer manualmente no atributo saldo. Não pelo atributo, mas pelo método. E eu mexo sem passar pelas validações do método sacar, do método depositar, sem descontar a taxa de 1 centavo. Então percebe? Eu criei um ponto de inconsistência no projeto. Então aí que vem o cuidado. Você vai ter que pensar muito bem em quais atributos faz sentido ter setter e quais atributos não faz sentido você ter um setter. O atributo saldo é um que você não pode gerar o método setter, senão a pessoa mexe diretamente no saldo. Poxa, Rodrigo, mas e se eu não tenho setter, como é que eu mexo no atributo? Pelo método sacar, pelo método depositar. Não é essa a ideia aqui desse projeto? Pelo sacar e pelo depositar que eu manipulo o saldo. E aí pensa no mundo real de novo. A orientação a objetos não é para trazer para o código os mesmos conceitos do mundo real. Pensa na sua conta bancária. Você mexe no saldo diretamente? Você entra lá no aplicativo do seu banco e muda o seu saldo para 1 milhão? Quem dera se fosse assim. Como que a gente muda o saldo da nossa conta? Somente fazendo uma operação. Realizando um saque, pagando uma conta, fazendo uma transferência, um Pix, pagando um boleto, enfim. São operações que mexem no saldo. A gente não mexe diretamente no saldo. Então, no código, você também não poderia mexer diretamente no saldo. Somente pelos métodos que representam as operações. E essas operações é que manipulam o saldo fazendo as validações, esses ifs aqui e tal, para garantir a consistência das informações. Então, isso que é a essência do encapsulamento. Então, cuidado. Quando eu aprendi encapsulamento, eu fui ensinado dessa forma, que, tá vendo os atributos? Coloca private, cria getter e setter, pronto, isso é encapsulamento. Tá errado. Aprendi da maneira errada. Encapsulamento não é colocar privado e getter e setter. Então, principalmente o método setter, tome cuidado. Antes de criar os setters, pense bem. Esse atributo que eu estou criando, setter, eu posso mexer nele de qualquer forma, sem ter validação nem nada? Pode alterar, não tem nenhuma regra nem nada, não é um atributo crítico. Então, beleza, coloca o setter. Não, esse atributo não pode mexer de qualquer forma. Tem que fazer uma validação x, y, z, tem que descontar não sei o que, fazer um cálculo. Opa, então não cria um setter. Cria um método que executa e representa essa lógica que manipula o atributo. Isso é o encapsulamento. Esse é o cuidado que você tem que ter. Beleza? Então é muito fácil a gente cair nessa armadilha porque é a IDE que gera os getter e setters. Então geralmente a galera vai lá, cria a classe, declara os atributos como private, usa o atalho da IDE e seleciona todos os atributos para gerar os getter e setters e às vezes você acabou de ferir encapsulamento porque você criou um monte de setters de atributos que são críticos, que têm validações que você não poderia mexer diretamente sem passar por essas validações. Então aí fica o ponto de atenção em relação aos métodos getter e setter e ao encapsulamento. Beleza? Essa era o objetivo principal aqui desse vídeo, te mostrar esses getter e setters, te explicar aí esse negócio do public e também essa palavrinha this. Então perceba que a palavrinha this, ela aparece muito nos métodos setter, porque o setter, ele recebe um parâmetro que tem o mesmo nome do atributo. Então eu preciso usar o this aqui para diferenciar. Com o this é o atributo, sem o this é o parâmetro. E você só precisa usar o this se você tiver essa situação. Eu tenho um método que recebe um parâmetro e esse parâmetro, por coincidência, tem o mesmo nome do atributo da classe. Não vai dar erro de compilação, você pode ter um parâmetro com o mesmo nome de um atributo, só que aí para você diferenciar quando que eu estou falando do atributo, quando que eu estou falando do parâmetro, vem o this. This é atributo da classe, sempre. Beleza? Então os setters tem o this e olha aqui o getter não tem o this que o IntelliJ gerou. Porque aqui é opcional. Não tem um parâmetro chamado número, não preciso colocar o this. O Java já sabe que esse número sem o this é o da própria classe porque não tem um parâmetro aqui com o mesmo nome. Então ele consegue se virar e saber que eu estou falando do atributo. Beleza? Essa aqui é a ideia. O que mais? Pronto.
Então aqui, ó, set saldo, cai fora, não tem set saldo. Quer mexer no saldo? Chama o sacar, chama o depositar, o transferir, o pagar. Aí vai depender das regras e do domínio da sua aplicação. Beleza? Então com isso a gente fechou aqui a ideia do encapsulamento, esses métodos getter e setter do Java. Na sequência, num próximo vídeo, eu vou te mostrar uma alternativa aos métodos setters, uma outra forma de também preencher atributos de uma classe. Ah, só um detalhe, ó. Os métodos sacar, depositar, transferir, a gente pode colocar como public também. Então lembra que eu falei, no geral os métodos são publics. O que é privado é apenas os atributos. Então, no geral, vamos declarar sempre os métodos como public. Quando tiver um cenário que, opa, esse método não vai poder ser public, eu vou te ensinar o porquê. Beleza? Agora sim, estamos com a ideia aqui fechada do encapsulamento. E nesse vídeo eu te ensinei getter e setters, a palavrinha this e a palavrinha public. No próximo vídeo a gente vai aprender um outro conceito que também é uma forma de manipular atributos de uma classe. Vejo vocês lá.